Caro senador Paulo Paim, nosso Estado está aqui representado com Vossa Excelência na presidência e eu usando aqui a tribuna. Como estamos chegando no período de seca nessa cidade, aqui na Brasil Central, precisamos de muita água porque também a voz e a garganta sentem os efeitos desta seca. Quero só fazer um comentário do senador Paim a respeito do seu pronunciamento. Realmente a causa das pessoas portadoras de deficiências é muito importante e relevante. E a questão da oportunidade para as pessoas portadoras de deficiência nas cotas estabelecidas para a contratação das empresas, eu lembro bem quando estive numa empresa em Canoas, zona de Vossa Excelência, base eleitoral, nasceu em Caxias, mas sua militância sindical está muito fortemente ligada à região de Canoas. Eu estive visitando algumas empresas, conversando com os empresários, e uma empresa transportadora ali de Canoas argumentou que tinha interesse não só para cumprir a lei, mas também por uma questão de responsabilidade social. Colocou anúncios nos jornais chamando que a empresa tinha vagas para determinadas funções e não foram preenchidas as vagas. Às vezes há um grau de desinformação. Acho que os próprios sindicatos dos trabalhadores poderiam fazer a interligação e não esperar apenas que o setor faça. Então, ter uma lista das pessoas que estão preparadas para isso. Usar as estruturas existentes, né, do movimento sindical ou outras ONGs que são ligadas à defesa das pessoas portadoras de deficiência, no sentido exatamente de oferecer às empresas as relações das pessoas com disponibilidade e ter isso como um cadastro, né, das pessoas para evitar. E aí a queixa da empresa era que, além do esforço feito, comprovado, há um gasto da empresa no sentido de botar no jornal o anúncio para chamar a pessoa para a empresa cumprir a lei. E não é preenchida a vaga e a Justiça do Trabalho, melhor dizendo, a fiscalização fiscal do trabalho, multa a empresa pelo não cumprimento. Então, eu acho que aí também teria que fazer uma avaliação para não cometer uma injustiça se a empresa não tivesse feito nenhum esforço de buscar o profissional, muito bem, mas com a comprovação de que foram feitos chamamentos públicos e não foram preenchidos, então é preciso ter uma questão, apenas para um comentário, endossando aí o esforço de Vossa Excelência com esta causa, que é de muitos senadores aqui que trabalham em relação a isso. Mas, senador Paulo Paim, nós, nesses últimos dias, hoje amanhecemos com o abalo da saída da Inglaterra da União Europeia, que de alguma medida está tão longe, parece, mas tem reflexos na economia brasileira, uma vez que a Inglaterra tem investimentos no Brasil muito significativos, a Europa ainda não está avaliando muito claramente os efeitos dessa decisão, eu diria, democrática, porque foi a população num plebiscito que tomou a decisão sobre o Brasil. E também as consequências que o velho continente terá em relação a movimentos separatistas que eventualmente possam ocorrer, enfraquecendo ou fortalecendo a ideia da autonomia das nações. Mas aqui no Brasil, igualmente atravessamos semanas e dias de turbulência e também uma verdadeira tempestade política. Ontem foi mais um dia de agonia, mais um dia de perplexidade no campo político por conta da prisão do ex-ministro Paulo Bernardo. Como eu disse, e vou repetir aqui na tribuna, senador, isso não é motivo, mesmo que seja um fato que envolve um adversário político, de celebração, absolutamente. Tenho responsabilidade suficientemente para admitir que isso é muito triste. Não é agradável que esteja acontecendo essas cenas que nos entristecem, porque isso contamina diretamente o sistema político brasileiro. E nós não queremos, nem para o adversário
adversário, nem para o nosso correligionário. Mas, por outro lado, precisamos enxergar esses fatos com uma realidade que conforta a população e a sociedade. É que a lei é igual para todos, não importa se seja uma autoridade, um grande empreiteiro ou apenas o pobre ladrão de galinhas que vai para a cadeia. Então, nós estamos vendo esta outra realidade no Brasil, que é uma realidade que satisfaz a população trabalhadora, honesta e que vê na justiça uma esperança de que essa situação seja curada, este mal curado de uma vez por todas. O câncer da corrupção extirpado. Tentar aliar o que aconteceu ontem com a prisão do ex-ministro Paulo Bernardo, um dos líderes do Partido dos Trabalhadores, a uma eventual influência política numa decisão da Justiça para impactar no processo de impeachment, é menosprezar, é minimizar a relevância, a autonomia e a soberania do Poder Judiciário brasileiro. E isso não é admissível neste momento, em que o Judiciário está cumprindo com exemplar conduta a sua responsabilidade constitucional. Não só o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público e a Polícia Federal como órgão de governo, mas agindo republicanamente. Não é possível, senador Moca, imaginar que o que aconteceu ontem tenha interesse político. E é desrespeitoso, especialmente aos magistrados do Supremo Tribunal Federal, que isso tenha algum elo com interesse político. Os ministros da Suprema Corte, e destaco em particular o ministro Teori Zavascki, têm agido com uma cautela, com uma prudência e com um senso de responsabilidade, só fala nos autos. É a primeira atitude. Segundo, tem sido extremamente rigoroso para assumir com coragem decisões que cabem apenas e exclusivamente a ele, que é o coordenador no Supremo dessa conhecida Operação Lava Jato. Então, não há como tentar misturar as coisas. A política acontece aqui dentro, na Câmara, no embate político. O Judiciário está ali, por isso é uma praça de três poderes. O Judiciário fazendo o seu papel, nós aqui fazendo o nosso papel e o Poder Executivo fazendo o seu. E eu também hoje vi uma declaração de uma coluna de um jornal dizendo que o empenho da senadora Ana Amélia vai ser compensado por indicações de uma instituição no Rio Grande do Sul. Isso também é desrespeitoso, senador, porque eu poderia ter sido ministra deste governo. Eu não aceitei. Eu não quero contaminar. A minha atitude é de independência total aqui dentro. Eu não posso, não estive, meu partido esteve no governo. É diferente a atitude coletiva do meu partido, da minha decisão e da minha atitude, do meu comportamento político e institucional dentro do Senado Federal. No governo da presidente afastada, o meu partido apoiou, teve participação no governo, em nenhum momento, em qualquer indicação, eu tive a participação, como não quero ter hoje ou amanhã. Então, é injusto dizer que eu estou empenhada para beneficiar indicações políticas. É um absurdo, porque isso é, eu diria assim, injusto até mas como estamos na seara política, não posso nem reclamar, isso é da democracia. Mas eu penso que a palavra que foi dada ontem pelo próprio ministro Teori Zavascki, dizendo que o Brasil está enfermo e que os remédios para esta enfermidade são amargos. E nós estamos sentindo isso. Nós estamos pagando na carne. Um senador, 2 senadores, aliás, 2, já foram cassados aqui. Um em 2011, senador, quando chegamos aqui no Congresso. Outro, recentemente. Um da oposição, o outro da situação. Ninguém mais, ninguém menos do que o líder do governo no Senado Federal, Delcídio Amaral, do seu estado. Então, essa enfermidade
eu comparo a um câncer, e essa expressão usada pelo ministro Euri Zavascki ontem, numa cerimônia aqui em Brasília, de fortalecimento do Poder Judiciário, como se isso fosse preciso. Eu penso que não há necessidade no Brasil de hoje, a não ser a reafirmação da nossa confiança de que o Poder Judiciário brasileiro, ao contrário do Poder Judiciário da Venezuela, por exemplo, não está submetido aos caprichos e às vontades de um governante como está na Venezuela. Aqui não. O Supremo Tribunal Federal tem sido absolutamente independente. E mesmo nas indicações feitas pelo ex-presidente Lula, pela presidente afastada Dilma Rousseff, a atitude dos ministros tem sido de absoluta independência. O mesmo acontece em relação ao Procurador-Geral da República, que até fez uma declaração quando cobraram a gratidão dele, a indicação. Ele disse: gratidão eu devo aos meus pais que me deram educação. Uma bela resposta ao Procurador-Geral da República, a quem havia feito esta cobrança. Então, nós estamos vendo que as nossas instituições estão cumprindo rigorosamente com o seu papel. Podemos discordar de um ou de outro ponto, mas esta enfermidade que está avassaladoramente incrustada no Brasil, da corrupção, dos sistemas políticos e outras, das relações promíscuas entre setor público e privado, nós precisamos estancar esta sangria, nós precisamos extirpar este câncer de uma vez por todas. E, como disse muito bem o ministro Euri Zavascki, serão necessários remédios muito amargos para tratar desta grave doença. Com muito prazer, eu concedo a parte ao senador Valdemir Moca. Senadora Ana Amélia, ao cumprimentá-la aí na tribuna, primeiro, dar um testemunho da conduta de Vossa Excelência, né, uma senadora exemplar. Hoje, sexta-feira, o presidente preside aqui o senador Paulo Paim, também um outro senador que eu e o senador Paulo Paim fomos contemporâneos na Câmara dos Deputados. Então, eu o conheço há um longo tempo. E quero dizer, primeiro, Vossa Excelência nunca colocou a sua atuação em função de indicação, né? E a gente percebe nitidamente, e é correto. Eu sei que Vossa Excelência, se quisesse, estaria hoje participando do governo do presidente interino Michel Temer. Agora, e as pessoas que fazem indicações, os partidos, não há nenhum mal nisso. É ruim quando você faz indicações não para o mérito, tendo como prioridade o mérito de alguém que possa contribuir. Por exemplo, nós temos hoje no Ministério da Agricultura o senador Blairo Mágico, que foi indicado pelo PP, né? Partido de Vossa Excelência. Aliás, é um grande representante na minha avaliação, porque é um grande empresário, conhece. Eu estou falando tudo isso dizendo o seguinte: eu conheço Vossa Excelência, convivo aqui e sei que isso não é justo para com Vossa Excelência. Mas também não condeno que os partidos que estão hoje possam contribuir. Talvez não, com certeza, a gente tenha que fazer uma reforma política, sobretudo essa chamado governo de coalizão. Isso precisa ter realmente, né? Não é possível você ter um governo com tantos partidos de forma tão... É preciso ter realmente uma outra forma de fazer política. Eu faço essa autocrítica, me incluo, porque não tem como alguém como eu
há tanto tempo na política, não fazer essa autocrítica. Mas eu sempre tive uma postura da qual eu me orgulho, senadora Ana Amélia, também de ter, embora partidário, eu tive um único partido na minha vida, eu estou filiado no antigo MDB desde 78 e até hoje, né, é o meu 9º mandato consecutivo, eu nunca troquei de partido. Mas eu sempre fui considerado um cara partidário, disciplinado, mas sempre preservando a minha independência. Dependendo da matéria, o senador Paulo Paim, por exemplo, testemunha disso. Inúmeras vezes eu acompanhei, inúmeras vezes divergi dele. Mas também, para a minha, 95% juntos. É realmente uma forma de mostrar a independência, né? Eu acho que tem matéria, e eu sempre coerentemente. A primeira pessoa a saber, quando eu não vou votar uma matéria, né, que o meu partido está apoiando, é o líder da minha bancada. Digo, nessa matéria eu não vou lhe acompanhar, porque eu acho que eu tenho essa obrigação, porque muitas vezes o líder pode estar contando com o meu voto naquela votação. E termino dizendo a Vossa Excelência, está certo o ministro Teori Zavascki, o país está enfermo, é preciso de remédios duros, amargos, né? E isso daí nós vamos aqui no Congresso ter que tomar decisões importantes que afetarão, sem dúvida nenhuma, a vida das pessoas. E eu me preocupo muito com isso e encerro dizendo, principalmente quando eu vejo a decisão que aconteceu. Os britânicos têm soberania para decidir, por maioria, e decidiram democraticamente que querem deixar lá o bloco europeu. Mas isso trará consequências, não só para o Brasil, para a economia do Brasil, trará consequências para a economia do mundo inteiro, e isso, não tenho dúvida nenhuma, vai implicar também aqui, terá reflexos também na economia brasileira. Parabéns à atuação de Vossa Excelência. Eu agradeço muito, senador Moca, porque seu à parte, que eu quero incluído no meu pronunciamento desta manhã, abriu duas observações que são muito necessárias. A primeira, o fato de eu ressaltar que sou independente, que não faço indicações, não quer dizer que eu critique a ação partidária para compor o governo, de indicações que o partido faça, absolutamente. É diferente, são duas coisas distintas. Uma é a situação coletiva do partido, que tem essa responsabilidade de fazê-lo. A outra diz respeito à reforma política. Então, eu penso que nós precisamos não mais aceitar fazer meia-sola aqui. As reformas políticas que foram deliberadas, elas são meia-sola, ou são incompletas. Então, por exemplo, as eleições municipais deste ano foram aprovadas, muitas mudanças foram feitas a toque de caixa para dar uma satisfação à população. 45 dias de campanha, ótimo, reduz custos. E também não haver recurso privado na campanha. Muito bom. Só que não foi também definido a regulamentação que aqueles candidatos possam ou não participar de eventos oficiais naquele tempo. O tempo seria de 45 dias? Não, não é de 45, é o mesmo tempo da eleição das regras passadas. Então, muito candidato poderá ter a sua candidatura impugnada por conta da ignorância ou da não informação de que a regra para o afastamento de não estar numa cerimônia oficial é a antiga, não é uma regra nova, adaptada à mudança que aconteceu, que a eleição a campanha é de 45 dias. Então, veja só a imperfeição grave que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que vai dar muitos prejuízos. Então, eu estou até fazendo esse alerta para que os candidatos leiam bem o que aconteceu na mudança, porque esse princípio vai, sim, significar, talvez, a ocorrência de muitas, talvez até milhares de impugnações pela desinformação das pessoas. Imaginar, 45 dias, então eu posso ir a fazer participar de certas cerimônias e não vai acontecer nada comigo porque eu estou abrigado pela lei. Ao contrário, a lei
em relação à questão da elegibilidade, da inelegibilidade, está contida da forma antiga. Mas eu quero também, senador Moca, dizer que nós teremos que ter uma responsabilidade enorme em relação a esses procedimentos. E claro, fazer dentro da constitucionalidade para evitar uma provocação ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, senador Paim, e aí lembrei logo de Vossa Excelência, porque aqui nós, o senador Moca, da mesma forma, trabalhamos intensamente de um caso que eu vou lhe dizer muito significativo, que foi a questão do Aeros. O Aeros, senador Paim, consumiu as nossas energias. E é muito bom quando o senhor entra no avião e vem um comissário dos mais antigos, que eram do Fundo Aeros, agradecer a Vossa Excelência. Eu vejo, vem falar comigo, em vários voos, em várias companhias, porque a velha Varig deixou muitos servidores que agora estão, inclusive, se aposentando. São comandantes, são comissários, aeronautas de um modo geral. Os fundos de pensão são uma aposentadoria complementar que agora no Rio Grande do Sul foi criada para os servidores estaduais e que no governo, nas estatais, existe. É uma maneira de ampliar, quero saudar aqui os nossos visitantes, sejam bem-vindos aqui no plenário do Senado Federal, estudantes, eu imagino, que estou vendo alguns uniformes, então, meninos e meninas, sejam bem-vindos aqui no Senado Federal. Daqui 2 senadores do Rio Grande do Sul, PT e PP, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista, senador Valdemir Moca, do PMDB do Estado do Mato Grosso do Sul. E nós, os fundos de pensão das estatais, são uma aposentadoria complementar. Além do INSS, da Previdência Social, que todos temos direito, eu, na empresa que trabalhei, na RBS, ela tinha um fundo, RBS Prev, que era um fundo de pensão que eu continuo. Eu não preciso sair, quando eu saio da empresa, me demito, saio, recebo os meus direitos. Eu posso ficar com aquele recurso lá na empresa. Não, eu não faço, eu apenas aquele fundo vai rendendo e eu vou recebendo a aposentadoria complementar. A mesma coisa nas empresas estatais. Mas uma gestão, eu diria, temerária dos fundos de pensão de todas as estatais, lamentavelmente. Talvez o Previ esteja numa situação um pouco melhor, mas ainda assim tomando decisões, como eu recebi e a confirmar, que diretores, presidentes do banco, quando saem, passam a receber uma aposentadoria equivalente ao salário que recebem, integral. Isso realmente representa uma injustiça com aqueles outros que não participaram da direção do banco e que vão ter que pagar. Hoje foi anunciado pelo Conselho Diretor da Petrobras um rombo de quase 16 bilhões de reais. Bilhões da Petrobras. A empresa, os empregados da ativa e os aposentados vão dividir esse prejuízo do Fundo Petros de 16 bilhões de reais. Também vai sobrar para todos os contribuintes brasileiros. O senhor e eu, que não somos da Petrobras, vamos pagar isso, senador Paim, o nosso Evandro, a segurança, todo mundo vai pagar. O Conselho Deliberativo do Plano Petros, o fundo, teve em 2015 um déficit de 22,6 bilhões, acima do limite permitido por lei, que é de 6,5 bilhões de reais. A diferença resultou em um rombo de mais de 16 bilhões, valor que terá que ser dividido entre patrocinadores, no caso a Petrobras, como se não bastasse ainda os problemas que já tem, e os participantes do Fundo de Pensão da Petros, ou seja, os trabalhadores da Petrobras, os que já estão aposentados, ou terão que contribuir mais, vão receber menos da aposentadoria, e os que estão na ativa vão ter que trabalhar mais tempo para se aposentar, assim como aconteceu com os trabalhadores da ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos. Isso eu digo assim, é grave, senador, é grave. O fundo de pensão é formado, a sua rentabilidade, por aplicações que um grupo técnico deveria ser técnico, com análise de risco muito apuradas e com muita responsabilidade. Essas aplicações decorrem de investimentos de altíssimo risco,
como, por exemplo, na empresa 7, que era uma das fornecedoras da Petrobras. O BNDES puxou a corda, não deu o empréstimo e a empresa quebrou. A 7 quebrou, uma das fornecedoras das plataformas da Petrobras. Então, senador, e lá no Rio Grande do Sul tivemos sérios prejuízos, porque muitos foram os desempregados com essa empresa que participaria das plataformas marítimas. Então, e o prejuízo vai ser pago pelos trabalhadores da Petrobras. Então, veja, é uma cascata, é uma bola de neve, senador Paim, isso é muito triste. Sinceramente, eu fico triste de dar uma informação desse tipo. Triste porque é para ver a irresponsabilidade na gestão. Por isso, senador, a lei que foi aqui produzida pelo Senado sobre a governança dos fundos de pensão, evitando que tenha indicações político-partidárias dentro dos fundos e que esses fundos sejam administrados por técnicos, por pessoas que tenham conhecimento das aplicações, sabem dos riscos. Aqui uma das leis é do senador Paulo Bauer, relatada pelo senador Aécio Neves, e a outra do senador Valdir Raupp, do PMDB lá de Rondônia, e eu fui a relatora, tivemos o prazer, e juntamos os dois projetos, apresentamos aqui, eles foram aprovados. Eu acho que nós temos, o único caminho é trilhar exatamente por criar as condições de dar a essas instituições, sejam os fundos de pensão ou as próprias empresas estatais, que também tiveram uma lei aprovada pelo Senado Federal, que determina que tenha quarentena, que os administradores dessas estatais ou dos fundos de pensão dessas estatais tenham qualificação e sejam técnicos respeitados. Aplicar critérios políticos numa aplicação de bolsa de valores ou de empresas que não tenham segurança de retorno ao investimento é colocar diretamente o prejuízo no bolso do trabalhador ou do sócio de um fundo de pensão. Então, nós temos que trabalhar isso dessa maneira, melhorando as leis e curando este câncer, através de leis claras, leis sérias, leis que sejam aplicadas. Não adianta fazer de conta que a gente está fazendo uma lei para ela ficar apenas no papel. Então, é a única maneira que nós precisamos. Acho que foi a contribuição agora recente do Senado, além da Lei Geral das Microempresas, que foi uma votação unânime aqui na Casa, nós precisamos cuidar também desse ordenamento administrativo na área do Poder Executivo, ou pelo menos das instituições. As estatais são muito importantes, precisamos preservá-las. Eletrobras está com sérios problemas na decorrência das alterações que foram feitas na área do setor energético. E, para terminar, já que o ministro Teori ontem falou da saúde, senador Moca, e Vossa Excelência, como médico, tem tratado disso, o senador Paim da mesma forma, e nós temos cuidado, fizemos uma audiência pública com as Santas Casas aqui. Mais de 2.000 hospitais de todo o país estão na iminência de fecharem as portas e deixar sem atendimento milhares de brasileiros de recorrer a essas instituições. Desse total, mais da metade são hospitais 100% do Sistema Único de Saúde, o SUS. A situação é grave e preocupa a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas, que lá na Câmara é coordenada pelo deputado Antônio Brito. Fizeram nessa semana aqui em Brasília uma peregrinação em busca de apoio para que esses hospitais consigam ao menos manter os atendimentos. As situações mais graves são no Rio de Janeiro, no nosso Rio Grande do Sul, senador Paim, São Paulo e Minas Gerais. O desequilíbrio dos contratos firmados entre as Santas Casas e os governos municipais e estaduais é preocupante e, segundo os integrantes das Santas Casas, uma das explicações para o déficit de mais de 21 bilhões de reais do setor. O presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Edson Rogatti, de São Paulo, avalia que as secretarias de saúde custeiam apenas 60% do gasto com o atendimento ambulatorial e cirúrgico do paciente nos contratos firmados com as Santas Casas. O resto é desembolsado pela própria instituição. E como é que ela vai sobreviver? Só no ano passado fecharam as portas 218 hospitais filantrópicos, o que significou uma redução de 11.000 leitos na rede pública. A participação dessas entidades nos atendimentos também foi reduzida. Passou de 88% em 2012 para 60% em 2015. No Rio Grande do Sul, a saúde também está na UTI e requer medidas emergenciais. Lá, 35% dos hospitais filantrópicos, beneficentes e religiosos
que fazem o atendimento hospitalar de 70% do SUS no Estado, já demitiram servidores e funcionários. 71% estão com honorários médicos atrasados, 43% estão com salários atrasados e todos foram compelidos a reduzir o número de internações e de atendimentos ambulatoriais. São 17 programas contratados, executados e não pagos e uma dívida de 180 milhões de reais do governo do Estado. Para piorar, o corte de 300 milhões de reais em 2015 deixou a situação ainda pior. Nós apresentamos, senador Moca, ao BNDES, estou terminando, senador Paim, ao BNDES... Vá tranquilo o tempo que eu achar necessário. Ao BNDES uma proposta para que o S do BNDES, o S, que é social, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que o S fosse implantado. E que o BNDES, assim como fez com grandes empresas, fornecendo crédito e empréstimos a custos mais suportáveis pelas empresas, entendesse saúde pública como uma necessidade. E, avaliando a situação financeira das instituições, não estou dizendo que se entregue dinheiro de qualquer jeito, não. Avaliando a situação financeira dessas instituições, possa criar linhas de crédito especiais, porque nós estamos tratando de saúde pública. O orçamento da saúde, neste ano, está com um déficit no Brasil de 20 bilhões de reais. Então, estamos administrando a escassez e precisamos dos dois lados, estancar de um lado o câncer da corrupção no âmbito político e, de outro lado, tirar a saúde da UTI, porque a população brasileira está batendo a porta dos hospitais e encontrando as portas fechadas. Isto não pode continuar. A situação é absolutamente muito complicada, especialmente para aquelas pessoas que não têm plano de saúde, aquelas pessoas que mais precisam desse atendimento. E na hora que há uma enfermidade ou uma epidemia como agora, do surto de sarampo ou coqueluche, nós temos ainda que ter mais cuidado com a saúde. Muito obrigada, senador Paim. Obrigada, senador Moca, pela parte. Tudo bem, senadora Ana Amélia. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, inclusive pela forma como colocou a situação da... Não estou nem entrando no mérito da questão do ex-ministro, mas da forma elegante como colocou a situação da senadora Gleice Hoffmann. Da mesma forma, também quero cumprimentar o senador Moca, mas também o senador Cássio Cunha Lima. Ele foi muito, muito elegante. É a mesma posição. A mesma linha que Vossa Excelência adotou, ele é o líder do PSDB, mas ele apenas relatou ontem, eu vi em todas as redes de televisão, que não precisava ser daquela forma extensiva em relação às crianças filhas da senadora. Contra a operação ensino, eu não vi ninguém com denúncias feitas, as operações têm que acontecer. Mas eu queria complementar a Vossa Excelência, a senador Moca, eu sei que tem essa mesma posição, a senadora Rose também, apenas a forma, seja criança, filha de pobre, de rico, nós sempre temos essa obrigação de ter um cuidado especial. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigado.